Salve, meus alunos! Hoje vamos entrar no assunto denominado aplicação da pena. Então, a gente vê essa parte teórica chamada aplicação da pena, depois vamos entrar na tão temida, dosimetria da pena, que é a parte realmente do cálculo da pena. Mas antes de mais nada, por que eu tenho que falar isso, gente? Porque vocês precisam ajudar o canal da professora Fernanda e da professora Tuane. Pelo amor de Deus, curta, vai agora lá. Curta, compartilhe para os colegas, compartilhe para outras pessoas que gostam de direito penal ou que necessitam ter maior aprendizado do direito penal. Então, curta, compartilhe. E se você não é inscrito, e eu descobri que você não é inscrito, aqueles que são exatamente meus alunos, já vou começar a tirar ponto de vocês. Se inscreva, curta, compartilhe e se inscreva. Em Penal 1, a gente estuda, a gente vê aquela parte, da parte introdutória, aquela parte de história, aquela parte da lei penal no tempo, aquela parte da lei penal no espaço, extraterritorialidade, e estudamos em relação à fase de cominação. O que é a fase de cominação? É aquela fase onde vai ser analisada se o nosso agente, ele cometeu um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, se ele cometeu o fato típico, tendo conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, passa para onde? Para a análise da antijuridicidade, que a gente vai analisar o quê? Analisa as excludentes de licitude. Depois analisa se ele se enquadrar se ele não cometeu nenhum fato, com excludente de licitude, passamos para analisar se ele tinha ou não tinha culpabilidade. Pois bem, ele tinha culpabilidade, ele tinha antijuridicidade, o fato foi típico, então ele cometeu um crime. Então essa fase aí dessa análise é chamada de fase de cominação. Agora nós estamos estudando a fase da aplicação. Essa fase da aplicação do preceito secundário, ou seja, da pena, ela é realizada pelo juiz. É ele que vai analisar qual será a pena em relação ao crime praticado. É ele que vai analisar como é que será a aplicação da pena, qual é o quanto da pena. Então, a partir de agora, nós entraremos agora nessa análise jurisdicional em relação à aplicação da pena. A tarefa de aplicar a pena nunca foi uma tarefa fácil, posto que tamanha fosse a responsabilidade atribuída ao nosso magistrado, levando-se em consideração o bem jurídico que poderia ser tolhido do apenado. Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro sempre trouxe dispositivos legais que embasassem ou pelo menos norteassem a atividade do juiz criminal. É possível perceber que desde o início da atividade legislativa brasileira, o ordenamento jurídico pátrio estabelecia regras para a dosimetria penal, que vamos ver mais à frente, de modo que, se não esmiuçavam a atividade judicante no que tange ao cálculo da pena, ao menos traziam diretrizes básicas para tal tarefa. De igual sorte, é possível perceber uma tendência histórica em impossibilitar a aplicação da sanção penal abaixo do previsto em abstrato na norma criminal. Ou seja, se o crime vai de 2 a 8 anos, mesmo com a dosimetria da pena, a pena, já fiquem isso na cabeça de vocês, não pode ficar menor do que 2 anos. Ela sempre tem que estar acima do mínimo previsto na parte secundária, do artigo penal. Ressalvados, claro, os casos onde era conferida, antigamente, maior discricionariedade ao julgador, mas isso não se aplica atualmente. Então, o que é que a gente tem que botar na cabeça hoje? Que, em relação à aplicação da pena, a sanção penal não pode ficar abaixo do previsto em abstrato na norma criminal, ou seja, não pode ficar menor que a pena prevista no preceito secundário como menor. Por exemplo, não pode ficar menor quando a pena for de 2 a 4 anos, não pode ficar menor que 2 anos. Então, pois bem, em relação à aplicação da pena,
O responsável, né, para fazer isso, a gente já salientou, é o juiz. Então, o advogado, o promotor, eles não têm a obrigação, né, de saber a dosimetria da pena, mas é muito importante quando você percebe, né, um patrono, um advogado, que detém esse conhecimento. Aqui na graduação, a gente vai ver essa parte básica da dosimetria da pena, que é a relação que a gente está tratando aqui de um sistema trifásico. Eles têm 3 fases do cálculo da pena. Tem a primeira fase que trata, né, sobre as circunstâncias judiciais, que nós vamos ver. Temos a parte, depois que passa da pena básica, das circunstâncias judiciais, passamos para a análise de atenuantes e agravantes. Depois, para a terceira fase, analisamos se tem minorantes ou majorantes. Mas quem tem essa responsabilidade de fazer esse cálculo é o juiz. É por isso que a gente aprende de forma en passant a aplicação geral. A gente não aprende, por exemplo, o cálculo se o agente, ele cometeu mais de um crime. Se ele cometeu 2 ou mais 3 crimes, a gente não estuda isso aqui na graduação. A gente vai estar estudando aqui supondo que ele cometeu apenas um crime, que ele cometeu, por exemplo, apenas o crime de homicídio, que ele apenas cometeu o crime de furto, que ele apenas cometeu o crime de estupro. A gente não vai estar aqui sabendo como é que calcula a dosimetria da pena em relação a concurso de crimes. A gente não vai estar aprofundando isso. Existem cursos específicos em relação a essa parte da aplicação da pena. Nelson Hungria defendia que o sistema de aplicação da pena deveria ser dividido em 3 etapas, quais sejam: o início, o magistrado iria valorar as circunstâncias judiciais de modo a encontrar a pena base para o delito. Em segundo momento, ele deveria fazer incidir sobre a pena base anteriormente encontrada as circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. E, por fim, sobre o resultado encontrado das 2 etapas anteriores, né, incidiriam as causas de aumento e diminuição de pena. Por ser composto por 3 etapas, o presente método restou denominado de método ou sistema trifásico. Aqui nos slides, eu vim trazer mais ou menos como era falado, como era descrito pelo Nelson Hungria. Como é que eu botei aqui nos slides bonitinho, coloridinho? Tá o seguinte: pelo artigo 68 do Código Penal, temos que a primeira fase faz análise das circunstâncias judiciais que estão constantes no artigo 59 do Código Penal. Ao final da primeira fase é fixada a pena base. Na segunda fase é feita a análise das circunstâncias legais, circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas no artigo 61 e seguintes do Código Penal. Ao final, fixa-se, nesse caso, a pena provisória. A terceira fase é feita a análise das causas de aumento ou diminuição de pena. Aqui são encontradas na parte geral e parte especial. Elas são expressões por frações. Aumenta-se da metade se acontecer isso. Diminui-se de 2/3 se acontecer aquilo. Isso previsto em cada artigo de forma individual. A pena resultante deste processo será a pena final. Aqui nesse slide aqui, nós estamos trabalhando a primeira fase, que são as circunstâncias judiciais, que está presente no artigo 59 do Código Penal. O que é que a gente faz quando a gente analisa o artigo 59 do Código Penal? A gente faz uma análise criteriosa de cada uma das 8 circunstâncias judiciais. Olha como eu marquei aí, são 8 circunstâncias judiciais. Individualiza a pena para cada réu e para cada infração penal praticada, é o que é feito na primeira fase. A sentença, ela não pode ser fundamento para a valoração das circunstâncias judiciais ou que não indica os elementos dos autos que formaram do convencimento do juiz, quanto à valoração será nula. Porque, gente, o juiz tem que dizer o porquê o levou a começar com aquela determinada pena base, o porquê que ele levou tais fatores em consideração. Situações possíveis. Circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao agente, deve fixar a pena no mínimo legal. Se todas as circunstâncias forem legais em relação ao agente, deve-se fixar a pena no mínimo legal. Circunstância judicial valorada desfavoravelmente ao condenado.
acréscimo de um quanto ao mínimo combinado no tipo penal, sem extrapolar jamais a pena máxima em abstrato. Não podem ser valorados negativamente quando integrar. Definição típica, quando a caracterizar a circunstância agravante, porque isso é na fase de agravantes, que é na segunda fase. Causa especial de aumento de pena, que isso é também na terceira fase. Então, cada um age na sua fase. Valor quântico para cada circunstância. Não há disposição legal. A gente vai ver no cálculo da dosimetria que existe um cálculo que já foi doutrinariamente aceito e o cálculo também seguido pela jurisprudência. É mais ou menos isso. E aqui tem 1/6 da pena mínima em abstrato em relação, em relação ao cálculo geral. Existe alguma ideia assim na jurisprudência? Majora ou reduz a pena dentro dos limites legais. Então é isso, pessoal. Podemos concluir é que não existe nenhum cálculo na legislação, não existe uma jurisprudência assim massificada. A gente tem existe uma forma de calcular que os juízes fazem, que é essa que nós vamos aprender quando chegarmos na parte realmente do cálculo da pena. Mas, por exemplo, em relação a 1/6, essas ideias majora ou reduz apenas dentro dos limites legais, isso é algo que não tem várias discussões. Essa parte do 1/6, apenas 1/6, a gente fala em relação às agravantes e às atenuantes, que é quando fala do 1/6. Em relação a majora ou reduz apenas dentro dos limites legais, é que não pode, por exemplo, ser menor que o mínimo ou maior que o máximo. Mas vale salientar que menor que o mínimo, não pode ser menor que o mínimo, nunca, nenhuma fase. Mas maior que o máximo pode acontecer quando terminar o cálculo, quando já estiver na terceira fase, pode ultrapassar a pena máxima. Mas aqui na pena base, não pode ultrapassar a pena máxima e não pode ser menor que o mínimo legal. Pois bem, o caput do artigo 59 do Código Penal prevê as chamadas circunstâncias judiciais que deverão ser analisadas quando da fixação da pena base, pelo julgador, atendendo, como já vimos, à determinação contida no artigo 68 do diploma. A primeira circunstância judicial é a culpabilidade. E a culpabilidade, tem aqui nos slides bonitinho, gente, que a culpabilidade do sentenciado vale de mencionar a culpabilidade pelo grau de intensidade da reprovação penal. Então, 2 elementos que a gente tem que entender. A gente vai ter que analisar qual foi o potencial conhecimento da ilicitude que o agente tinha em relação ao crime e se tinha a exigibilidade de conduta diversa. É o exame de valoração da graduação que deverá expressar o plus da conduta atípica. Expressões utilizadas nas sentenças pelos juízes, quando eles falam sobre culpabilidade. O agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que o que ele fazia era errado. Estelionato, pelo fato de o agente ter agido de má fé, sem importar-se com o seu semelhante que sofreu prejuízo. Aqui eu coloquei o exemplo em relação à sentença que eu já vi do crime de estelionato. Atenção! O fato de o acusado ter agido livre e conscientemente não pode fundamentar a exasperação da pena base, pois se a ação não fosse consciente e deliberada, não ia ter dolo. E se não ia ter dolo, não ia entrar no fato típico. Se não ia entrar no fato típico, não ia ter crime. Assim, o uso de tais expressões não autorizam a exasperação da pena base. A culpabilidade como juízo de reprovação que recai sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente é um dos elementos integrantes do conceito tripartido do crime, que nós vimos isso em pena 1. Assim, concluindo pela prática da infração penal, afirmando ter o réu praticado um fato típico, ilícito e culpável, o juiz passará a aplicar a pena. Percebe-se, portanto, que a condenação somente será possível após ter sido afirmada a culpabilidade do agente.
Agora, passando à fase seguinte, terá o julgador de encontrar a pena justa a ser aplicada. Logo, meus caros alunos, no primeiro momento, quando irá determinar a pena base, o artigo 59 do Código Penal impõe ao julgador, por mais de uma vez, a análise da culpabilidade do réu. Como esse requisito é importante. Então, temos de realizar dessa forma dupla análise da culpabilidade. Na primeira, que é lá na hora se teve o crime, dirigida à configuração se houve ou não houve infração penal, quando se afirmará que o agente praticou o fato típico ilícito e se era imputável, que tinha conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e, por fim, que lhe era exigível um comportamento diverso. Na segunda, que é atual, a culpabilidade será aferida com o escopo de influenciar na fixação da pena base. Então, é isso que nós estamos vendo agora. Como a importância da culpabilidade, desde quando você analisa se o crime existe ou não existe, como agora na aplicação da pena. Já o segundo requisito, que são os antecedentes, dizem respeito ao histórico criminal do agente, que não se preste para efeitos de reincidência. Então, entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirva para forjar reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal. Então é isso, gente. É o que a gente pode utilizar também a súmula número 44, ou 444 do STJ, que diz o seguinte: é vedada a utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso para agravar a pena. Então a gente só pode utilizar condenações anteriores com trânsito julgado que não possam mais ser utilizados em relação à reincidência, e aí a gente usa como maus antecedentes. Por conduta social, quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento, se ele é calmo, se ele é agressivo, se possui algum vício, a exemplo de jogos ou bebidas, enfim. Tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal. É importante salientar que conduta social não se confunde com antecedentes penais, viu, gente? Razão pela qual determinou a lei a análise delas em momentos distintos. Agora, passando para a leitura dos slides, temos o seguinte: conduta social, percebida através dos elementos indicativos da inadaptação ou do bom relacionamento do agente perante a sociedade em que está integrado. Não é na sociedade que o magistrado considerará, saudável ou ideal. Se o ambiente que o agente se inserir for, por exemplo, uma favela, não poderá o juiz exigir-lhe comportamento típico das classes sociais mais abastadas, porque ele nasceu e viveu dentro de uma favela. Destaca-se a todos, e lembra aí, gente, presta atenção nesse detalhe, para análise 3 campos da vida que a gente vai verificar em relação à conduta social do agente. Primeiro, familiar, laborativo, que é onde ele trabalha, e onde ele convive na parte religiosa. Se ele é de alguma igreja, de alguma comunidade religiosa, do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do budismo, dentre outras, né? Então, nesse caso, ele vai analisar o modo de agir do agente nas suas ocupações, sua cordialidade ou agressividade, o egocentrismo, a prestatividade, se ele é ríspido ou finura de trato, seu estilo de vida, se é honesto ou se é reprovável, dentre outros. Então não basta meras conjecturas, não basta pessoas acharem que ele tem uma cara de uma pessoa braba, agressiva, brava, aquele termo assim, ele é brabo ou bravo, agressivo, né? Não é nada disso. Na verdade, tem que ser feita realmente uma pesquisa social dessa pessoa. Então é necessário que se ponderem as provas produzidas nos autos. As palavras das testemunhas que conviveram com o réu, inclusive das abonatórias, as pessoas que falam bem também dessa pessoa, eventuais declarações, atestados, abaixo-assinados, etc. Demonstração de um comportamento habitual no dia a dia. Não adianta que ele foi agressivo uma vez e cometeu o crime, mas antes ele era uma pessoa com a conduta social ilibada.
Então, esse fato isolado na vida do condenado não revela sua conduta social, que é sempre permanente. A personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências, né, da psicologia, psiquiatria, antropologia, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias adquiridas que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito. Acreditamos que o juiz não possui capacidade técnica necessária para a aferição de personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais de saúde, reiterando, gente, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, é que talvez tenham condições de avaliar essa circunstância judicial. Dessa forma, entendemos que o juiz não deveria levá-la em consideração no momento da fixação da pena base. Isso é uma opinião dessa humilde professora. Merece ser frisado ainda que a consideração da personalidade é ofensiva ao chamado direito penal do fato, pois prioriza a análise das características pessoais do seu autor. Então, aqui, vamos fazer a análise aqui dos slides, o que é que tem aqui em relação à personalidade. Temos que a personalidade é a índole do agente, sua maneira de agir, de sentir, seu grau de senso moral, ou seja, a totalidade de traços emocionais e comportamentais do indivíduo. Então, a personalidade desajustada, ajustada, agressiva, impulsiva, boa ou má. Mas eu acho, como já disse anteriormente, que o juiz ele não tem essa capacidade técnica para fazer essa análise. É necessário fundamento baseado no conjunto probatório. Elementos para valoração, laudos psiquiátricos, informações trazidas pelos depoimentos testemunhais e ainda a própria experiência do magistrado sem contato pessoal com o réu durante o processo. Não havendo elementos suficientes, não deve o juiz, como eu já disse anteriormente, hesitar em declarar que não há como valorar essa circunstância porque ele não tem a capacidade técnica dos profissionais de saúde. Os motivos são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. Nas lições, de que a gente pode tirar do próprio Rogério Greco, os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integraram a personalidade humana e são suscitadas por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir para uma só direção, dinâmica, todas as nossas forças psíquicas. Então, a gente vai ter que analisar, quando a gente fala dos motivos, o que levou o réu, ao acusado, ao indiciado, ao condenado, cometer esse crime. Aqui nos slides temos o seguinte, dos motivos. Constitui a fonte propulsora da vontade criminosa do dolo do nosso agente. Não se trata, portanto, de analisar a intensidade, aqui nesse caso, do dolo da culpa. Médico que facilita a morte do paciente diante do seu desmedido e incompatível sofrimento possui motivo menos provável porque ele fez isso porque ele queria diminuir a dor do seu paciente. Agente que mata o irmão para que seja o único sucessor do patrimônio do ascendente. Motivo mais reprovável que isso, você matar o irmão porque você quer ficar com a herança só para você. Um furto praticado pelo desejo de obtenção de lucro fácil. O juiz deve entender pelo não recrudescimento da pena em razão dessa circunstância judicial, pois frequentemente este é o motivo dos crimes de furto. Frequentemente, o motivo do crime de furto é a obtenção de lucro fácil. Então, isso não é motivo que deve ser analisado. Os motivos diversos dos normais é espécie delitiva, portanto, é o que devem ser valorados, pelo querido magistrado. No que se refere às circunstâncias, elas são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo penal, mas que, embora estranhas à configuração típica, influenciam sobre a quantidade punitiva para efeito de agravar ou abrandar a pena. As circunstâncias apontadas em lei são as circunstâncias legais, que temos as circunstâncias atenuantes e agravantes, que estão enumeradas a partir do artigo 61, 62 e 65, do Código Penal, e são cogentes da incidência. As circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais, que estão aqui no artigo 59.
e, apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou uma diminuição da pena base. Então, entre tais circunstâncias, podem ser incluídas o lugar do crime, onde foi que esse crime foi feito, o tempo da duração, ficou quanto tempo para matar uma pessoa, foi com tiro só, ficou torturando, pessoa, o sofrimento, as circunstâncias, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, eles se conheciam, eles eram namorados, eram desconhecidos, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso. Agora passando a analisar as circunstâncias judiciais presentes no slide. Então, assim, as circunstâncias são elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Então, assim, aqui Franco, que é o autor, ele diz o seguinte: as circunstâncias, como eu já disse anteriormente, podem ser o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso. Professora, a senhora repetiu tudo? Meu amor, é melhor repetir tudo e você aprender do que eu falar uma vez só e você não botar isso na sua cabeça. É mais censurável a conduta do agente que matou alguém na igreja ou na casa da vítima do que aquele que a matou em sua própria casa. É menos censurável o agente que se demonstrou sinceramente arrependido da prática delitiva do que aquele que comemorou o evento embriagando-se, comemorando numa festa com os amigos, né? Desde que não configure um arrependimento eficaz. Das consequências do crime. As consequências do crime constituem um dado importante a ser observado quando da aplicação da pena base. A morte de alguém casado e com filhos menores, de cujo trabalho todos dependiam para sobreviver, ou a hipótese daquele que imprudentemente, deixando de observar o seu necessário dever de cuidado, atropela uma pessoa que efetuava a travessia de uma avenida, fazendo com que a vítima viesse a perder os movimentos do corpo, tornando-se uma pessoa, por exemplo, tetraplégica, são efetivamente dados que devem merecer a consideração do julgador no momento em que for encontrar a pena base. Em relação aos slides apresentados, vamos fazer a leitura deles. Então, o magistrado deve fazer a avaliação do grau da intensidade da lesão jurídica causada à vítima ou às vítimas indiretas, que são seus familiares, amigos, as pessoas que foram afetadas em relação ao crime cometido. Em relação à consequência material, quando causar diminuição no patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. A pessoa que faleceu, a pessoa que ficou tetraplégica, era o arrimo de família, era a pessoa que sustentava a casa. O dano moral implicará dor, abrangendo tanto aos sofrimentos físicos quanto aos morais. Não se pode considerar como consequência desfavorável do crime de homicídio a perda de uma vida, porque ela é irreparável, não existe como você voltar ao status quo do homicídio. O fato de o agente ter ceifado a vida de um pai de família numerosa, o que é mais censurável do que a conduta daquele que assassinou uma pessoa solteira. Então, tudo isso vai ter que ser analisado em relação à circunstância judicial chamada consequência. Aqui alguns alunos e alunas vão dizer: professora, como assim? O comportamento da vítima, ele pode ser utilizado para diminuir a pena do agente? Sim, gente. O comportamento da vítima, ele é analisado no momento da aplicação da pena base para saber se vai valorar ou vai diminuir a pena do agente. Então, pode a vítima ter contribuído para o cometimento da infração penal do agente. Vocês sabiam disso? Na precisa colocação de Mirabete, ele diz o seguinte: estudos de vitimologia demonstram que as vítimas podem ser colaboradoras do ato criminoso, chegando-se a falar em vítimas natas, personalidades insuportáveis, criadoras de casos, extremamente antipáticas, pessoas sarcásticas, irritantes. Aí ele fala, gente, mas é homossexual vítima nata é porque o homossexual ele não é aceito na sociedade, então ele é visto como uma vítima nata, mas não é porque ele é uma pessoa insuportável, é a característica de outras pessoas, não, mas é porque ele ainda não é aceito, porque nós vivemos ainda numa sociedade preconceituosa. Aí ele também fala das prostitutas e das pessoas da raça negra, as pessoas pretas,
porque cor é preta, né? Então isso não é preconceito falar. Então são pessoas chamadas de vítimas natas, mas porque vivemos em uma sociedade preconceituosa, então são mais susceptíveis para crimes. Maridos verdugos, mulheres megeras, são vítimas potenciais de cônjuges e dos filhos também. Os homossexuais e prostitutas também são vítimas. Pessoas negras, pretas também são vítimas de crimes de racismo. Então isso, gente, é para explicar o estudo da vitimologia, que é por isso que a gente está falando do comportamento da vítima, não dizer que uma pessoa, por ser negra, por ser homossexual, por ser feminista, por ser prostituta, isso vai diminuir ou não a pena do agente, mas o comportamento da vítima pode inclusive aumentar, porque se o motivo, né, a motivação foi pela pessoa ser de cor preta, por ser mulher, por ser prostituta, isso vai sim valorar a pena do agente. O comportamento da vítima, agora analisando em relação à parte legal e à parte que está nos slides, ela foi uma inovação trazida com a reforma da parte geral do Código Penal pela reforma de 1984. Então é preciso adquirir em que medida a vítima, com a sua atuação, contribuiu para a ação delituosa. Muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado, não há dúvida de que, em alguns casos, a vítima, com seu agir, em provocar, xingar, bater, iniciar, né, agressão ao criminoso, contribui ou facilita do agir, né, do delinquente. Assim, essa circunstância vale refletir favoravelmente ao agente na dosimetria da pena. Pode diminuir a sua pena, como também pode agravar ainda mais a pena base do agente. Aqui eu trouxe para facilitar a compreensão algumas condutas, né, da vítima, né? A vítima que instiga, provoca, ela desafia ou facilita a conduta delitiva do agente. No caso da injusta provocação da vítima, causa de diminuição da pena a ser sopesada somente na terceira etapa da dosimetria, viu, gente? Que é em relação às majorantes e minorantes. Como ocorre no caso no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, né? E nas lesões corporais do artigo 129, parágrafo 4º do Código Penal, que é o caso da violenta emoção. Túlio Lima Viana, ele fala o seguinte: não será considerado favorável ao agente o comportamento da vítima pela mera roupa provocante com a qual desfila a moça em local ermo, pois ninguém é obrigado a trajar-se com recato. O corpo é da pessoa e ela veste a roupa que ela quiser. Por outro lado, a moça que aceita ir ao motel com um rapaz e lá desiste da relação no último momento, certamente contribuiu para a prática do estupro, e essa conduta dela vai diminuir a pena do crime hediondo, né, do artigo 213 do agente. Conclui o autor, que é o Túlio Lima Viana, que a clara diferença entre os dois comportamentos das vítimas está na absoluta passividade do primeiro e na atividade do segundo. Como foi que essa vítima estava? Como foi que ela contribuiu para o crime? A gente tem que estar sempre analisando esse comportamento, ok? As circunstâncias que a gente está vendo aqui, que são as circunstâncias legais, são dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica e têm por finalidade diminuir ou aumentar a pena aplicada ao sentenciado. Em relação ao slide, a gente vê o seguinte: temos as circunstâncias agravantes e atenuantes, que estão no artigo 61 e seguintes. As circunstâncias agravantes são somente aquelas previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal. Não majora a pena acima do máximo legal. Lembra disso, viu, gente? Já as circunstâncias atenuantes são aquelas que são previstas no artigo 65 do mesmo diploma legal, ou seja, do Código Penal. Havendo ainda no artigo 66 do Código Penal a previsão de uma atenuante genérica. Vale lembrar que nesse caso das atenuantes, ela não reduz a pena abaixo do mínimo legal. Então seria o valor quântico para cada circunstância. Não há jurisprudência, né, legal sobre isso. A jurisprudência tentou dividir o seguinte: em relação às circunstâncias agravantes e às circunstâncias atenuantes, a gente coloca 1/6 da pena mínima, em abstrato.
Ao final, tem-se a fixação da pena provisória. Vamos aprender tudo isso na parte, quando estivermos fazendo o cálculo da pena, a parte da dosimetria da pena real, porque agora a gente está vendo a parte doutrinária do assunto. Aqui estamos na terceira fase, que são calculadas as causas de aumento ou diminuição de pena, e aqui a pena pode ultrapassar o máximo legal, só não pode ficar menor que o mínimo legal. Então, encontra-se dispersas no Código Penal. Na parte geral, temos a parte da tentativa, que diminui a pena. Temos a parte do cálculo em relação ao concurso formal, ao crime continuado. E na parte especial, a gente tem alguns exemplos em relação ao artigo 157, que é o crime de hurto, parágrafo 2º, o artigo 155, que é o crime de furto, parágrafo 1º e 2º, que tem a parte são causas de aumento ou diminuição de pena. Elas são facilmente identificáveis no código, porque elas vão estar dizendo são causas de aumento ou diminuição de pena. São sempre expressas, né, com essa frase: aumenta-se da metade, diminui-se até 1 a 2/3. E a ordem de aplicação. Primeiramente são aplicadas as causas de aumento da pena e em seguida as causas de diminuição. A causa de diminuição de pena em razão da tentativa, que está no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, será sempre a última a ser aplicada. A pena pode ultrapassar os limites mínimos e máximos legais. Eu coloquei aqui no slide porque a doutrina disse que isso pode acontecer. Mas, em geral, o que a gente vê na prática é que a pena não pode ser menor que o que está lá no artigo. Em geral, os juízes não fazem isso. Existe uma permissão doutrinária, os doutrinadores em geral aceitam, mas ele quando a gente percebe na prática que os juízes ultrapassam, mas não colocam menor do que o preceito, na parte do preceito secundário da pena mínima. Ou seja, 2 a 8 anos, pode ficar 16 anos a pena, mas nunca vai ficar 1 ano e 8 meses. Eu não vejo isso na prática. Mas eu concordo? Não concordo. Eu acho que tinha que fazer o cálculo correto, e se ficasse menor, é mérito do acusado, do sentenciado. É isso, a gente vai ficar por aqui nesse bloco 1, em relação à aplicação da pena, e no bloco 2 nós vamos ficar apenas com o cálculo.